Pedro era aquela geração da época, não era sobre esta geração 2000 anos depois, não. Os últimos dias que eu me referi não era o fim do mundo, era o fim de um aion, fim de uma geração. Eu falei em Lucas 21 que Jerusalém seria sitiada pelos exércitos, Jerusalém seria pisada pelos gentios. Eu não sou o filho do homem, eu sou o filho de Deus, o filho do Pai. O filho do homem era o general Tito. Eu falei: Jerusalém, Jerusalém, aqui não ficará pedra sobre pedra. O general Tito, filho do homem, filho do general Vespasiano, iria sitiar Jerusalém nos anos 70. Eu falei em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, que o juízo pela casa de Deus é chegado. Há 2000 anos atrás já existiram muitos anticristos, o que reconheceram que já era a última hora. Vejam, em 1 João, capítulo 2, versículo 18, vocês estão esperando por um anticristo que não virá. O anticristo de hoje é a religião que me combate, que faz tudo diferente do que eu mandei. Guias cegos que não entenderam a mensagem. A religião tem dito que você vai perder a sua salvação, sendo que eu deles a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém vos arrebatará da minha mão. Foi meu Pai que me deu, nada pode te separar do meu amor. Nem morte, nem vida, nem alturas, nem profundidades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem anjos, nem principados, nada pode te separar do meu amor. Ou não sabeis que todos vós que foram batizados em mim, foram batizados em minha morte? A sua religião está te falando que você tem que passar pelas águas. Os guias cegos esqueceram que eu batizei todos na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 3. Eu aniquilei o diabo na cruz. Moisés era o diabo, o acusador. Acabei com a lei de Moisés. Mas a sua religião está te dizendo que você precisa vencer o diabo. Eu morri na cruz para pagar o preço do pecado do homem, libertando da morte do inferno. O poder da morte eu venci com o meu sangue na cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Leiam a Bíblia de vocês. Eu revelei muitas coisas a João no livro de Apocalipse, no livro da Revelação, que já se cumpriu há muitos séculos. Era para o povo da época, não era para você hoje, não era para você. As cartas foram enviadas às 7 igrejas da Ásia. Vocês não fazem parte dessas igrejas. Vocês não são da Ásia, vocês não fazem parte destas igrejas. Portanto, vocês não devem ler aquelas cartas como se fossem para vocês, meu Deus. Vocês já foram ressuscitados em mim. O juízo era para Israel. Vocês são gentios. Os gentios foram justificados pela graça, estão inocentados, foram regenerados, lavados, estão debaixo da minha cobertura. Contra vocês, gentios, não existe nenhuma condenação, porque a lei do Espírito de vida já te livrou da lei do pecado e da morte. A vossa vida está oculta juntamente comigo. Se o juízo já aconteceu nos anos 70, pesquisa aí no seu Google sobre o general Tito nos anos 70. Vocês vieram a esta terra participar de carne e sangue, vieram cumprir um propósito estabelecido por meu Pai. Quando cumprirem o vosso propósito do meu Pai aqui na terra, voltareis para a nossa cidade de origem. A vossa cidadania está nos céus. Vocês são meus embaixadores. Meu evangelho não salva para a vida eterna. Evangelho salva da mente, tira do engano. Não se prega o evangelho para salvar vidas. Quem salva é a graça. Pela graça sois salvos. Meus discípulos não viviam na minha graça. Eles pregavam a lei. Paulo não estava comigo no Monte das Oliveiras. A profecia de Daniel dizia que Jerusalém seria destruída e não o mundo que o meu Pai criou. Se fosse o fim da humanidade, o que iria adiantar vocês fugirem para os montes, sair da Judeia e ir para onde? Era o fim da Judeia, fim de Jerusalém.
não o fim do mundo. Os hebreus guardavam o sábado, e eu disse: orai para que não seja no dia de sábado, porque no sábado é tudo mais difícil, porque ninguém podia trabalhar. Vocês hoje não respeitam o sábado, não é respeitado por ninguém. Vocês estão em um calendário totalmente diferente. O calendário dos hebreus não era um calendário gregoriano, onde eu falei que o sol não daria o seu brilho e a lua escureceria. Diz respeito aos governantes da época. Era uma figura de linguagem. Meu anjo disse a José em sonho que o sol e a lua iriam se curvar perante da criança. Era sobre os governantes, portanto, uma figura de linguagem. Vi sobre as nuvens significa julgamento, juízo. O Filho do Homem viria a juizar Israel, uma figura de linguagem. Dos anos 70 para cá, os santuários são vocês. O sistema religioso futuriza as escrituras para poder aprisionar as pessoas. A lei não era para os gentios. Todas as coisas estão reconciliadas. Meu pai usou a espada do general Tito para invadir Jerusalém, como fez com a Babilônia, usando Ciro. Pesquisem sobre o arco de Tito. Quando se dominava o império, eles colocavam aqueles arcos. Vocês ignoram a história geral. Vocês criam esperanças em sinais que se repetem todos os dias. Bombas, guerras, doenças, todas essas maldades são obras da carne. Não existe mais a lei de Moisés, mas existe a lei do homem. E a lei do homem castiga com vara de ferro. A Israel que foi ajuizada nos anos 70 não é a mesma que a ONU criou em 1948. Tirar o véu é tirar a lei de Moisés. Você não precisa tomar santa ceia, não precisa se batizar nas águas, não precisa ir na frente e receber oração. Já estão libertos. Se converter em mim é tirar o véu. Foi o que minha graça fez em vocês. O dia da vingança já aconteceu nos anos 70 com Israel. Vocês que estão esperando a construção do terceiro templo, depois dele ser construído, vocês então não serão mais a minha casa. Seu corpo não será mais a casa do Espírito Santo. Filho do homem era o general Tito. Vindo sobre as nuvens significa vindo fazer juízo. Era uma figura de linguagem. Muitos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino, vindo em juízo. Eu me referia ao general Tito nos anos 70. Eu falei isso para os meus discípulos naquela geração deles. Nenhum deles está mais vivo aí com vocês. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Eu me referi àquela geração do passado, não à sua geração de agora. Será que deu para entender que eu não moro em templos feitos por mãos humanas? Por acaso Paulo não disse isto a vós? A igreja é você. A sua casa é o templo que eu moro. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Sua família é a sua base. E você é livre. Eu sou o único pastor e não há outro além de mim. Na ordem dos profetas, duram até João. Foi o último dos profetas. Acordem os outros que estão dormindo. Fiquem na graça e na minha paz.